Tudo bem, nós estamos aqui continuando com o programa de evangelismo para o mundo, no intuito de levar ao coração de todas as pessoas a palavra de Deus, tá? Eu quero ler aqui uma profecia que está se cumprindo hoje, uma profecia que foi falada há milhares de anos, antes até mesmo de Cristo vir à Terra. Essa profecia foi dada através de Miqueias, um homem que trazia a palavra de Deus naquele momento, naquela época, e ele teve uma palavra de Deus para trazer para as pessoas. Por alguma razão Deus queria consolar de repente o coração daquele povo na época com essa palavra, só que ela foi escrita, foi juntada, transformou-se na Bíblia, e nós temos aqui esse texto, né, daquela época ainda, aqui dentro da Bíblia, no livro de Miqueias. Fala a respeito dos últimos dias, naturalmente, e do anúncio da vocação dos gentios. Ou seja, Deus dizia para o povo, então, naquele momento, que haveria nos últimos tempos, nos últimos dias, que são os dias de hoje, o anúncio da palavra de Deus para todas as pessoas, não somente para o povo de Israel, o qual Jesus veio, como a Bíblia diz, para redimir o povo de Israel, chamá-los novamente a Deus, os judeus, né? A gente diz assim, mas a gente percebe aqui que ele mesmo disse que a palavra de Deus não ia ser restringida apenas a um povo, mas iria ser levada a todas as nações. E aqui nós temos, eu vou ler para você entender, diz aqui, capítulo 4 de Miqueias: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Veja, ela falando os povos, né? Quando fala os povos, está falando de países diferentes. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós, então, assim, andemos pelas suas veredas. Então, ainda continua: porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ou seja, gente, vamos começar aqui pelo final, né? Ele fala de Sião, de Jerusalém, sairá a lei. Ou seja, Jesus veio para transmitir o que era o desejo de Deus para o homem, para que o homem pudesse retornar a Deus. Então, não é a religião que ligaria o homem a Deus, como é a palavra de religar, né? Não, seria Jesus Cristo. Então, a prova disso, que a igreja de Cristo, a igreja em geral, seja ela o nome que for, ela sempre vai procurar estar nos lugares visíveis. Perceba comigo que geralmente se procura colocar uma igreja aonde? Numa avenida, num local. Você veja hoje o estado de São Paulo, quantas igrejas estão onde? Na região mais popular, a região onde mais o povo circula no dia a dia, que é o Brás, aquela região toda ali. Ali vai ter várias igrejas, grandes igrejas vão para aquele lugar. A maior parte das igrejas estão onde estão os povos, as pessoas passando. É óbvio que vai ter lá no cantinho também, onde tem 2 ou 3 vilas, mas em geral as igrejas vão para os lugares onde está o maior número de pessoas, e naturalmente procuram os melhores lugares de acesso, não de repente para se mostrarem, mas se eu não sei, mas acontece. O objetivo principal, geralmente, eu entendo ali, na minha inocência, que é facilitar o acesso das pessoas para aquele local. Então, o que ocorre? Ocorre o que está escrito aqui. O que está escrito aqui? Da onde que vem essa palavra? Vem lá de Jerusalém, lá de Jesus. Jesus vem de lá, vem daquela região. Então, de Sião saiu a lei. A palavra de Deus veio de lá. Mas ela está sendo anunciada para quem? Para todo mundo. O mundo inteiro está conhecendo a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que será pregada pelos 4 cantos essa palavra. Então, o que ocorre?
vamos voltando lá no começo, no primeiro versículo, diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, quer dizer, o pico, lá no alto dos montes. Quer dizer, você vai passar e vai ver a igreja, vai passar e vai ver um local para adorar a Deus, sempre vai ter. E se elevará sobre os outeiros, quer dizer, ela vai ter uma ascensão, um crescimento, e concorrerão para ele os povos. Gente, isso aqui está acontecendo. O país, nosso país hoje, é um dos países com maior proporção de pessoas que vão para a igreja, que são voltados para Deus. Em outros países, mesma coisa, mesmo em países onde é proibido, ali existem pessoas, a gente sabe que as pessoas que professam a fé em Jesus, independente se ali é permitido ou não. Então, a gente sabe que a palavra de Deus está sendo levada, ela começou pelo judeu. Jesus chamou alguns judeus, Jesus teve dificuldade até com Pedro. Pedro não quis pregar para Cornélio, não sei se vocês conhecem a passagem na Bíblia. Cornélio era um homem bom, tudo certinho. Deus queria salvar a alma dele, dizendo: olha, não basta o homem ser bom, o homem não é só dar esmola, não é só a caridade, ele tem que ter Jesus como meio de salvação e receber o sacrifício pelos seus pecados. Ele morre com os pecados, ele não vem para cá, dizia Deus. E Pedro dizia assim: não, mas Jesus é judeu, ele veio para nós. Então houve um conflito ali na mente de Pedro, porque Pedro não queria pregar para os gentios, mas ele acabou se convencendo porque Deus mostrou uma visão para ele, animais impuros, mandando ele matar e comer. Então tem toda uma história por trás disso. E quando Pedro então se convence, ele vai e prega para Cornélio. Cornélio, homem bom, orava, jejuava, dava esmola, só que ele estava perdendo a salvação, porque não era até então anunciada a palavra para os gentios. Então Deus manda Pedro pregar para Cornélio. Cornélio aceita essa palavra. Jesus pergunta: não, mas qual é o problema? Qual é a situação? Ele falou: não, você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma, e aí você estará salvo. Ele: não, mas só isso? Receber Jesus, tem que receber como sacrifício, é pecador, não é? Eu sou. Então tem que ter alguém para perdoar todo pecado. E aí? O único que perdoa o pecado, Pedro disse, é Jesus. Então, o sacrifício de Deus aceita é só Jesus. Ele falou: não, tudo bem. Então você vê, ali começou o anúncio da vocação dos gentios, através de Cornélio, enquanto os outros também concorriam nas multidões através de Jesus, mas a gente sabe que a maior parte dos que se converteram de início tinha uma grande parte dos judeus, mas o anúncio foi para todos e continua e continuará sendo. Tá? Então diz aqui: nos últimos dias, nós já estamos nos últimos dias. Os últimos dias começa desde lá da vinda, quando Jesus morreu na cruz. Então dali começa, e nós estamos então nos últimos dias agora. Que agora você vê a igreja numa ascensão, numa expansão, o evangelho, independente de como anda o mundo, ele está em projeção, crescimento, e nós vamos contribuir para isso. Porque é uma profecia que está se cumprindo, e Deus disse: olha, irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, e a casa do Deus de Jacó. Jacó é Israel, está vendo? A casa do Deus de Jacó, Israel, é os judeus, está entendendo? Então, a casa do Deus dos judeus, vamos dizer assim, para você entender melhor, para que nos ensine os seus caminhos. Então, o Deus que nós servimos é o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Só que ele mandou anunciar a palavra para mim e para você. Nós recebemos essa palavra e estamos andando nela. Então ele diz o quê? Ele diz: porque de Sião sairá a lei. Foi a palavra de Jesus, veio de lá. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, pessoal, a única coisa que nós temos que fazer hoje é compreender que nós não podemos, de maneira nenhuma mesmo, deixar de ouvir essa palavra. Porque nós não vamos poder chegar depois diante de Deus e dizer que nós não sabíamos. Porque nós temos aí, por exemplo, esse meio que nós temos agora de comunicação, que é a internet, que nós estamos explorando agora, é um meio que a pessoa tem acesso. A pessoa tem acesso às coisas do mal ali, do mundo maligno, tem. Mas ela tem acesso às coisas de Deus também? Tem. Tem acesso às parafernálias, às asneiras? Tem. Mas tem acesso às coisas boas? Tem. Então, isso que eu queria que você entendesse. Não é só
pela internet, é pelo folheto que alguém entrega para você numa rua, é uma Bíblia que você tem na sua casa lá, aí guardada, enfim, a palavra de Deus está aí, gente, para ser anunciada. Eu gostaria, no fundo do meu coração, que você recebesse essa palavra, que Jesus ele veio para trazer uma nova vida para o homem e religar o homem a Deus. Jesus, ele, se a gente quer uma religião, nós temos que seguir a palavra de Jesus, que essa é a religião verdadeira. Tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos nos aplicar no sentido de receber a palavra, porque ela está sendo anunciada. Ela corre velozmente pela terra, a Bíblia diz. Ela não anda devagar, ela anda rápida. E se ela está numa aceleração, se ela está numa celeridade grande, se ela está numa velocidade muito maior agora, é porque o mal também está trabalhando. Então, por um lado, nós vemos uma iniquidade aumentando uma proporção muito grande. Por outro lado, nós vemos também a palavra de Deus sendo pregada numa força maior, numa intensidade maior. Como Paulo falou, nos últimos tempos alguns vão pregar por dinheiro, outros por posição, outros por poder, outros por isso, outros por aquilo. Mas não importa, o importante é que a palavra de Deus está sendo pregada. É óbvio que se for pregada da maneira correta, é melhor ainda. Mas ela está sendo pregada, não importa, você está recebendo essa palavra. Então, a partir do momento que você recebe essa palavra, você tem o compromisso de buscar isso, buscar essa verdade, ir para a Bíblia, ir buscar de Deus sabedoria, buscar entendimento, entender as coisas, para você não comer pela mão dos outros. Porque você recebe a palavra e depois você dá sequência. Você recebe o conhecimento que Jesus morreu por você na cruz e depois você vai atrás. Você tem que ir. Os povos iam. Aqui está dizendo que os povos irão. Se você não for, você vai ficar para trás. Os povos, as pessoas, tem gente da sua rua que vai para a igreja. Tem gente lá do seu trabalho, onde você trabalha, que está indo para a igreja no domingo buscar Jesus. Então, os povos estão indo, pessoal. Os povos estão indo, as nações estão indo. Buscando o Deus de quem? O Deus de Jacó. Então, eu estou falando uma coisa que não está acontecendo. Você vai a qualquer igreja, estão falando de que Deus lá? Qual é o Deus que eles estão falando lá dentro? O Deus do não sei quem, do não sei o quê? Não, estão falando Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, na verdade, Deus desse povo que nós estamos falando. E quando estão falando das boas novas, do Evangelho, o objetivo principal, está falando do quê? Da salvação. A salvação está vindo da onde? Pela palavra que saiu de onde? De Jerusalém. Então você vê, já é uma profecia que se cumpre no seu 100% no dia de hoje. E se você, a senhora e o senhor que me ouve, não pode ficar de fora disso. Você não pode ficar de fora disso porque isso vai acabar, vai ter um momento que isso vai terminar, vai ser com a segunda volta de Jesus. Tá bom? Que vai ser um assunto para um outro vídeo depois. Então uma hora isso vai terminar. Quando Jesus voltar, isso